Olá pessoal, está começando aqui na TV Zoom mais um Estácio Entrevista, o programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo. Estamos aqui no Espaço ARP, na casa da TV Zoom, para um programa muito especial. 25 anos de Target Comunicação, com Roberto Mendes, um dos publicitários, empresários e professores mais admirados e referência aqui da nossa região. E ele vai conversar com a gente como foram 25 anos construindo essa agência tão importante na cidade. Depois da vinheta, Roberto Mendes aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, já dando boas-vindas ao Roberto. Roberto, tudo bem? Bem-vindo, cara. 25 anos, Target Comunica. Isso, 25 cara, anos. Mudou muita coisa, né? Eu me lembro que quando eu comecei, em 2001, aqui no Campus Friburgo, na publicidade, eu me lembro que as agências faziam muita coisa para a antiga TV Serramar, o foco era fazer televisão, então eu acho que isso tudo já mudou muito, né? Mudou bastante, a TV não perdeu relevância, principalmente dentro de determinados públicos, né? Ela ainda continua muito forte, mas mudou muito, né? Mudou em termos de equipamento, em termos de aplicativos, em termos de programas, em termos de envio e recebimento, né? Antigamente a gente tinha que ir na TV fisicamente com a fita, né? Tinha que sair correndo, aquele prazo. Agora é tudo digital, entrega digital, enfim. A agência hoje faz promoção e eventos, é diferente do que era antes também? Sim, mudou, né? Está tudo um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo, um pouco mais dinâmico. A verdade é que essa geração nova que está chegando no mercado, que ainda tem pouco poder de compra, mas tem muito poder de influência, né? Dependendo principalmente da família, tem um perfil muito mais acelerado, muito mais eletrônico, muito mais digital, né? Do que as gerações anteriores. Então é uma mudança significativa, sim. Ô, Roberto, isso é bom ou ruim? Ou não existe isso? A agência que tem que se adaptar a esse consumidor? Eu diria que não tem bom nem ruim, não. Eu acho que tudo é do seu tempo, né? Talvez sobre o olhar dos nossos avós, tudo estaria errado. Talvez sobre o olhar dos nossos bisavós, tudo estaria errado no tempo dos nossos avós, e assim vai, né? Eu vejo a tecnologia como um grande parceiro da humanidade, né? Quantos trabalhos braçais ou boçais deixaram de ser feitos graças à tecnologia. Então, quando eu estudava publicidade, eu usava um livro que os mais jovens não vão saber o que era letra 7. Era um catálogo de fontes que você ia lá, olhava e tinha uma quantidade extremamente reduzida, né? Por mais que ele tivesse lá 200 páginas, eram 200 fontes, acabou. E aí você tinha que ir numa loja fisicamente comprar um decalque que você raspava por cima como um transfer para você fazer um protótipo do que você queria, para depois isso ir para uma gráfica, para depois imprimir. E hoje com o computador você faz isso num piscar de olhos, e hoje com a IA você não precisa nem saber fazer nada, só você saber comandar. Então eu acho que o mundo está cada vez melhor. As pessoas eventualmente podem estar mais estranhas, mas o mundo está melhor. Sem dúvida. Roberto, em 25 anos, por mais que você seja esse cabeça, esse líder, que sem você nada aconteceria, mas outras pessoas, não só familiares e tal, mas até profissionais, funcionários que passaram por ali, também te ajudaram a escrever essa história. Claro. Como é que você vê essa figura do colaborador seu? A primeira coisa, tem que render todas as homenagens à minha sócia, né? Que sem ela eu nem teria uma agência, para ser sincero, porque não era o meu plano de vida ter uma agência. Curiosamente, eu sempre estudei, me formei, sempre foquei na possibilidade de trabalhar numa grande empresa na área de marketing. Foi o que me trouxe para Friburgo. Eu vim para cá para ser promotor, eu fui, na verdade, coordenador nacional de promoção da Triunf. E numa experiência mal sucedida, eu diria assim, né? Foi uma experiência bem ruim, profissionalmente falando. Eu saí de lá, acabei assumindo o Cadima, trabalhei muito fortemente como agência, como interlocutor de agência no Cadima, onde eu conheci a minha sócia. E ela tinha uma agência que não estava funcionando bem, ela saiu da agência
E eu falei, então vamos seguir nesse caminho. E assim foi feito. Eliana Mendonça. Ela é administradora, tem duas pós-graduações, uma em vendas, uma em marketing, muito competente, teve 10 anos de experiência na TV Serra Mar, então entende muito de mídia, né, de toda essa dinâmica. Então ela foi um pilar essencial aí dentro do crescimento e do desenvolvimento da empresa. O pior período foi na pandemia, nesses 25 anos, não? Não, de forma alguma. A pandemia, na verdade, como eu costumo dizer, quanto pior, melhor, né? Para a publicidade, quanto pior, melhor. É claro que a gente torce para que as coisas não fiquem piores, né? Porque eu acredito que a gente consegue prosperar sempre. Mas no caos, a prosperidade para a publicidade acaba se tornando um pouco mais forte. Por quê? Porque as empresas estão no desespero, elas precisam se mexer. Então, a acomodação não consegue existir, né, no caos. E nos bons ventos, muitos se acomodam, né? E, inclusive, muitos pagam o preço disso, porque uma hora o vento para e os negócios desabam, porque elas se acomodam, né? Ficam ali numa zona de conforto, né? E da zona do conforto para o caixão são 2 dedos, sabe? É só a beiradinha da madeira. Então, na pandemia, na verdade, foi um momento assim, de muita mudança para a gente, né? Porque a gente não pôde parar um segundo, porque os nossos clientes estavam em plena demanda, principalmente os nossos clientes grandes, né? Estavam em plena demanda. Um dos nossos clientes é a Unimed. Você calculou a Unimed em plena pandemia, a loucura que não foi. E a gente precisava dar todo o suporte possível de marketing, de publicidade, até de assessoria de imprensa. Em alguns momentos a gente precisou ajudar, que é um cliente incrível nosso. Então, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a uma solução, né, para conseguir trabalhar com todas as restrições. Então, foi criando métodos de trabalhar remotamente e foi um período para a gente, eu diria, bom, né, do ponto de vista de execução de trabalho, foi bom. Claro que a gente sofreu com tudo que estava acontecendo, ainda mais com a proximidade com a Unimed. A gente viu dores muito grandes, muito de perto. A gente, inclusive, produziu nessa época um documentário, já da metade para o fim, né, um documentário chamado Bravos para a Unimed, que, inclusive, acabou ganhando até espaço dentro da Globoplay. A gente fez isso em parceria com a Globo na época. E passou no intervalo de um sábado e depois isso foi para a Globoplay, onde a gente narrou exatamente a vida de alguns médicos, enfermeiros, alguns pacientes, alguns fornecedores, alguns pessoal da limpeza, enfim. Pegou um pouquinho de cada um que participou dessa vitória que foi sobreviver e vencer a pandemia, né? Então, assim, a pandemia não foi nem de longe. Talvez o momento mais difícil para a gente tenha sido o começo, né? Porque a gente começou uma mão na frente, outra atrás, sem nenhum cliente. A gente tomou a decisão de abrir um negócio e fez ele acontecer. E no início, há 25 anos atrás, eu era um mero desconhecido em Friburgo, né? Eu não sou de Friburgo, então eu encontrei uma razoável resistência na época, que também essa cabeça também já mudou hoje. Mas naquela época havia um grau de desconfiança talvez maior, um grau de todo mundo conhecer todo mundo. Então, quando chegava alguém de fora, todo mundo ficava um pouco arredio. Né? Então, as pessoas me perguntavam quem eram meus pais, em vez de perguntar onde eu tinha me formado. Isso era uma coisa, eu como carioca, isso me incomodava muito. Mas, e realmente, Friburgo é um lugar maravilhoso, eu não quero sair daqui nem a pau. Se você pudesse, eu acho que talvez não dê, mas se você pudesse citar um cliente nesse primeiro momento, que foi alguém que abraçou vocês e que permitiu que vocês... Quem seria essa pessoa ou essa empresa? Teve um caso muito engraçado, que foi um cliente, o seu Luiz, do Rei das Esquadrias. Eu fui conversar com ele no primeiro momento, ele falou, meu filho, eu vou te ajudar. E eu, brabo, né, novo, brabo, falei, eu não preciso de ajuda, eu estou aqui para te oferecer um trabalho. Aquela violência da juventude, né? Sim. E depois ele acabou me ligando, a gente acabou trabalhando junto por muitos anos. Depois o filho dele assumiu, eu passei a trabalhar com o filho dele. Até hoje é nosso cliente, então tem praticamente 25 anos aí que a gente trabalha junto.
E eu adoro o seu Luiz, adoro o Luiz, filho do seu Luiz. E foi uma história boa, foi um dos nossos primeiros clientes lá atrás. Que legal. E assim, as mídias mudaram, né? Você tinha outdoor na cidade, sumiram os outdoor, depois teve backbus, parou o backbus, depois surgiram TVs locais, depois sumiram as TVs locais, algumas, enfim. Então, assim, é interessante quando você olha a trajetória e você vê que como mudou, né? Roberto, a Estácio sempre, você, né, e sua sócia, deram oportunidades para jovens que estudaram, trabalharam com você e foram alunos de Estácio, Sim. ou que são alunos e estão fazendo estágio. Como é que você viu o nível dessa rapaziada que passou lá? Te ajudaram? Foi importante? Sim, com certeza, super importante, né? Primeiro que todos nós, eu tenho essa sensação de que a gente precisa devolver um pouco do que a gente recebeu da vida, né? Então, em algum momento, alguém abriu a porta para um rapaz inexperiente, que talvez cheio de sonhos, com muita dedicação, mas sem experiência. Então, eu acho que é natural que a gente repita esse gesto, né? E aceite estagiários, etc. e tal. O que eu acho muito importante é a galera entender que eu tenho um ditado que é muito meu, os meus alunos sempre repetiam, brincavam, inclusive na formatura, muitas vezes comigo com isso, que é o mundo é mau, né? O mundo é mau. A vida pode ser boa, mas o mundo é mau. Então, o que eu quero dizer com isso é que é preciso muita dedicação, é preciso muito empenho, muita estratégia, muita força, muita persistência. E o que eu vejo muitas vezes hoje na juventude, de um modo geral, é uma mentalidade que foi desenvolvida talvez até pelo digital, que é a instantaneidade das coisas, né? O digital torna tudo muito instantâneo. A gente tirava uma foto e tinha que esperar uma semana para revelar, ou às vezes um mês, porque não tinha grana para revelar. E a foto não ficava grandes coisas, né? Diga-se passagem, porque você não conseguia ver como ela ficava, você não tinha um flash bom, a câmera era uma porcaria. O fotômetro não funcionava, exatamente, luz, né? enfim. Então, isso criou na gente uma resiliência de fazer, esperar, ver o resultado, melhorar. É um exemplo, né? Porque muitas coisas da nossa vida eram lentas e hoje estão absolutamente rápidas. Então, essa galera mais jovem, eu sinto essa percepção de que o mundo, primeiro, o mundo está à disposição deles, o que não é verdade, e que o mundo vai responder rapidamente às necessidades dele, o que também não é verdade. Talvez o digital responda porque tem grandes interesses nessa disponibilidade de tempo, né, nessa troca da vida deles por cliques que rendem dinheiro, e talvez o traficante também tenha interesse em satisfazer imediatamente. Mas o resto do mundo, o mundo real, o mundo que constrói negócios, o mundo que vai gerar uma oportunidade talvez para ele progredir, esse mundo continua andando numa velocidade um pouco mais lenta e principalmente sem acreditar que ele é a bolachinha mais crocante do pacote. Então, não quero aqui abaixar a autoestima de ninguém, mas a gente tem que entender que o mundo não gira em torno da gente. Então... Roberto, só para ilustrar o que você está dizendo, eu quando formei em jornalismo garoto, eu imaginava na minha cabeça, lá nos anos 90, né, final dos anos 80, que no dia seguinte, eu juro para você, o telefone ia tocar lá em casa, ia ser a Bandeirantes, a Globo, alguém me chamando. Isso. Quer dizer, o negócio... Isso, exatamente. Mistura um pouco da nossa imaturidade com a nossa arrogância. Eu citei a minha arrogância há pouco, então todos nós na juventude, eu acho que é uma dose importante da própria juventude, essa arrogância. Porque senão a gente não se joga, não se lança, mas é canalizar isso, entende? Canalizar essa força para a construção de alguma coisa e não para cobrar de alguém alguma coisa. O que a gente precisa entender é que eventuais frutos que a gente esteja colhendo hoje, a Target comunica 25 anos depois, foi porque houve um grande percurso aí de 25 anos para se colher, entendeu? Sem dúvida. Então, a sua credibilidade, né? Chegou aqui na TV, as pessoas vieram te dar um abraço. Quanto custa isso, né? Não só em dinheiro, mas quanto comportamento está envolvido nisso, quanta persistência está envolvida nisso, etc. e tal. Comportamento ético. Exatamente. Então, assim, é muito importante, eu acho que essa galera de hoje entender que
a velocidade pode ter... A gente pode usar a velocidade sim, mas na entrega. Não para colher resultado, é na entrega. Então, e não reclamar, né? Essa é outra coisa que eu sempre falo, a gente não reclama de nada. Porque se você acha que... Eu lembro uma vez, foi um episódio muito curioso. Eu estava com a minha esposa, com meu filho, de repente chega uma moça do meu lado e fala assim: tudo bem, professora? Eu falei, tudo bem. Eu não lembrava dela, 22, 21 anos de sala de aula, você calcula a quantidade de aluno que eu não tive. E às vezes lecionando 6, 7 disciplinas. Então, assim, sem chance, né? Não tem como. Eu não lembro de todos. Aí ela falou, você está lembrada de mim? Eu falei, não. Ela falou assim, eu terminei meu casamento por sua causa. Aí você imagina o impacto disso com a minha esposa do lado, o que isso não sugere, né? Aí eu falei, é mesmo? E eu assim, gente, que situação é essa que eu não estou lembrando? Você pode explicar? Ela falou, claro que eu posso explicar. Uma vez eu cheguei em sala reclamando do meu namorado. Não foi terminei meu casamento, terminei meu relacionamento. Do meu namorado, e você falou, cada um tem o que merece, não reclame. Eu falei, isso é uma frase que eu diria, porque é algo que eu acredito. Pois então, eu fui para casa, fiquei pensando nisso, terminei meu relacionamento. Hoje eu estou casada, tenho 2 filhos, meu marido está ali, aí eu dei tchauzinho para o cara, daqui a pouco ele veio, a gente conversou um pouco. Mas, enfim, para relatar, para exemplificar o quanto eu acredito que a gente não deva reclamar, entendeu? Eu não gosto do meu patrão, arruma um patrão melhor. Eu não gosto do meu namorado, arruma um namorado melhor. Eu penso assim, amigo, o mundo não conspira contra a gente não é tão importante para o mundo conspirar, entende? Então eu acredito que a gente alcança aquilo que a gente se esforça para fazer. E o que essa garotada, eu volto a dizer a garotada, porque isso é uma preocupação que eu tenho muito forte, porque eu até como professor, eu percebi ao longo desses 21 anos a mudança de comportamento. E é uma mudança que eu acho que não é boa para eles. A mim não me incomoda, porque a minha vida segue. Sim. Mas para eles isso vai gerar prejuízo. Porque, na verdade, você precisa ter uma alta coerência. Isso não mudou na vida, nem no tempo dos nossos bisavós, nem vai mudar nos nossos netos, que é o que a gente faz e o que a gente alcança. O que a gente se esforça e o que a gente colhe. Tem gente que quer colher, mas não quer plantar, não é isso? Então, não funciona, né? Só se for um joguinho que você planta, a plantinha nasce na hora. Todas as outras plantas demandam tempo. Sim. Meu pai falava isso, o jardim te ensina a ter paciência. E veja se a vida nossa não é um grande jardim, né? Ou com coisas boas ou detonado. Mas... Eu quero te fazer uma pergunta, Roberto, que eu não sei se tem sentido, se não tiver, por favor. À vontade. Você é empresário, então você lida muito com essa coisa da burocracia, você tem que pagar seus fornecedores, impostos, enfim. Eu tenho uma sensação de que isso ficou mais difícil, assim, que sei lá, eu não sei se é porque na nossa época eu era garoto, eu me lembro que o meu pai tinha um posto de gasolina, a gente comprava bala lá na loja de doce do lado, o cara abastecia na bomba dele, no fim do mês eles iam lá trocar aquelas notas. Hoje eu sinto assim, as empresas te ligam para te cobrar, às vezes um dia de atraso, as pessoas já estão entrando em contato com você, já estão te perturbando. Parece que há eu não sei, você que lida muito com a burocracia, ela ficou mais burra ou é só uma sensação minha de pessoa que é empregado, né? Não tenho esse tipo de... Eu não tenho certeza disso. A percepção que eu tenho é que os sistemas estão cada vez mais eficientes, né? Então, hoje, volto a dizer, uma vantagem do digital, uma vantagem na informática, tudo está automatizado, né? Então, por exemplo, 100% das minhas contas pessoais são automatizadas. Eu não preciso me preocupar em pagar nada porque elas se pagam. Na empresa, minha sócia controla isso muito bem, então pagamentos, fornecedores, recebimentos de clientes. E como a gente trabalha com clientes que realmente a gente estabeleceu relacionamento ao longo desses anos, né? Então, talvez o cliente mais novo da agência tenha 7, 8 anos, entende? Então, a gente não tem, efetivamente, nenhum tipo de problema com recebimentos. É muito raro isso acontecer. E de vez em quando entra lá um cliente, mas eu não chamo de cliente da agência, exatamente porque ele não é um cliente fixo, né? Então, você tem cliente que entra, tem uma demanda pontual, fazem, saem, enfim. Mas, assim, eu percebo nos clientes da agência, eu percebo alguns problemas que se agravaram muito esse ano em função de pagamentos, né? Porque, naturalmente, a situação do país não é uma situação boa, não é uma situação próspera.
essa taxa de juros de 15% ao mês, não há quem suporte isso, então isso é uma bola de neve perigosíssima, é bom para quem tem dinheiro, mas muito ruim para quem não tem dinheiro, para quem está devendo, principalmente. Mas a responsabilidade total é do governo, que fique bem claro. Ele, como mau gestor financeiro, ele acaba precisando cada vez aumentar a taxa de juros para que ele consiga mais dinheiro emprestado. Então, se ele não tivesse uma demanda tão grande de necessidade de dinheiro, ele não precisaria estar com a taxa de juros e também, obviamente, com um risco tão alto, ele não precisaria ter uma taxa de juros tão alta. Mas o que eu percebo é que o mundo está acelerado, né? Então, assim, você falou aí de um dia. Uma empresa que está com fluxo de caixa mais apertado, um dia para ela é um dia de especial. Um dia de especial dá 2%, 3%. Então, esse cara não pode errar, não pode errar. Realmente, ele tem uma necessidade de manter o fluxo de caixa ali super certinho. Eu confesso que dentro da agência a gente também tem uma política quase tolerância zero em relação a prazo, porque você assume compromissos e você precisa cumprir os seus compromissos, senão isso vira um efeito cascata, né? E o mundo está cada vez, quer dizer, ainda mais aqui no Brasil, está tudo muito encaixadinho. Se alguma coisa vacilar, piora muito rápido, né? Entendi. Ficou claro. Vamos para o intervalo, na volta, Roberto Mendes com a gente. O meu maior sonho sempre foi dar um orgulho para ela, de agradecer por tudo que ela já fez por mim. Solange Desidério, Lloyd Silva de Oliveira, Verônica Nunes da Silva, Vânia Lúcia Lucas da Silva, Selma de Andrade Silva. Esse diploma também é de vocês. Venham viver essa conquista. Minha mãe, ela ganhou um reconhecimento de tudo que ela fez por mim. Um diploma que eu vou guardar por toda a minha vida. Era uma coisa que eu não estava esperando. Tem muito da mão da minha mãe nesse diploma, porque se não fosse por ela eu não estaria aqui. Eu sempre apoiei, sempre incentivei, não, você vai sim, você vai conseguir. É o melhor dia da minha vida. Tô feliz, gente. Obrigada por tudo, eu amo a senhora. De volta com o Estácio Entrevista, aqui na TV Zoom, você sabe, aqui no Espaço ARP, a TV Zoom. E hoje estamos recebendo o Roberto Mendes, da Target Comunica, 25 anos da agência, e a gente veio fazer hoje, conversar um pouco sobre o mercado publicitário, sobre empresariado, sobre publicidade, sobre empreender, enfim. Roberto, fazer uma pergunta para você agora, um pouco fora da publicidade, da agência, assim, falar um pouco do Roberto, ser humano. Roberto, você falou que é carioca. Sou. Você cresceu, estudou no Rio de Janeiro? Sim, eu vim para cá com 20 e tal, vim para cá para trabalhar na Triunf Internacional. Eu queria sair do Rio de Janeiro. Já formado? Já formado, já tinha pós-graduação. Eu tinha feito 3 anos de engenharia na Federal Rural, larguei a faculdade, fui fazer publicidade na Alonso, me apaixonei realmente e fiz uma pós-graduação na PUC, no IAG de lá, que é o Instituto de Administração e Gerência. Depois disso eu fiz outra pós, fiz um mestrado em Portugal, enfim. Ao longo da vida aí, sempre estudando, né? Mas aí veio para Friburgo. Vim para Friburgo. Mas quando você veio, você era solteiro ainda? Eu era solteiro. Aí você se casou já aqui em Friburgo? Casei com uma friburguense. Como chama a sua esposa? Eliana, minha sócia. Ah, Eliana. A gente começou a trabalhar junto, depois a gente começou a namorar e casamos e temos um filho. Ah, eu tenho um filho. E fora do horário de trabalho? Lindo, feito pai, por sinal. Ah, como chama? Gabriel. Gabriel, um abraço, Gabriel, Eliana. Assim, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? É o quê? Esporte? Bom, eu gosto de coisas que tem um pouquinho mais de adrenalina, né? Ah, é? Eu sou levemente agitado, acho que vocês já devem ter percebido isso. Então, eu gosto de motocicleta, eu gosto de quadriciclo, eu gosto de paraquedas, eu gosto de parapente, eu gosto de pular da ponte? De mergulho, já fiz isso também, já fiz rapel, já fiz escalada.
Já fiz kitesurf. Essas pedras de Friburgo você já subiu? Algumas. Eu gosto, adoro. Mato é comigo mesmo, adoro. Quase todo final de semana eu pego quadriciclo, às vezes com a esposa, com o filho, com um monte de amigo que também tem quadriciclo, e a gente se enfia aí pelas trilhas e vai embora. Passa 4, 5, 6 horas no meio do mato e feliz da vida. Legal. Isso é algo que realmente me diverte bastante. E outra coisa que eu adoro é viajar, né? Viajar, para mim, é tudo de bom. Você conhece que país, assim? Eu conheço mais de 20 países já. Já fui algumas vezes para a Europa, duas vezes para a Ásia, algumas vezes para os Estados Unidos. Acabei de chegar da Ásia, agora tem menos de um mês. Curiosidade, lá no meu Líbano, você conhece Beirute? Não conheço. Tá, conheço ali a região de Vietnã, Camboja, Tailândia. Desses países todos que você teve a oportunidade de conhecer, qual que você mais gostou, assim? Puxa, é difícil demais, né? Porque eu gosto muito dos Estados Unidos, eu gosto muito de alguns lugares da Europa, eu gosto muito de alguns lugares da Ásia. Cada um tem sua cultura, tem sua gente, tem seu estilo. Como você vê o Brasil hoje, nesse mundo hoje? Cara, que eu tenho assim uma dor grande em relação a isso, é que eu vejo o mundo mudando e eu vejo o Brasil mudando muito pouco. Só commodities, só se preocupado em commodities, imagina. Então assim, você vai na China, a China de 20 anos atrás, a China de hoje é uma potência, né? Você vai no Vietnã, que foi destruída na guerra nos anos 60, anos 70, vem para cá agora, acabei de vir do Vietnã, impressionante como está crescendo, né? Não está desenvolvido, não é isso, mas está crescendo. Então, assim, você percebe, né? Você pega o mundo pós-guerra, você vai para o Japão, por exemplo. Pô, o Japão é um espetáculo e você viu ele destruído na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você vê que o mundo está andando rápido e a gente andando devagar. Isso é uma coisa que dá uma dor razoável, entendeu? Mas viajar, eu acho que é uma coisa que devia ser obrigatório para todo brasileiro, deveria ser obrigado aos 18 anos de idade, ir para algum país do mundo para voltar para cá com uma cabeça diferente, conseguindo enxergar oportunidades, enxergar qualidades no nosso país, enxergar defeitos. Eu acho que tudo isso é importante na composição de quem nós somos, né? Do que a gente pensa, do que a gente pode fazer, etc. E tal. Eu concordo plenamente com isso aí. A gente se entender como um povo e como é que a gente tem que se colocar nesse mundo competitivo. Exatamente. Porque as pessoas, por exemplo, eu vejo muito isso. O europeu é fantástico. Cara, o europeu, ele é vigiado. Se você fizer alguma coisa errada, ele é multado. É simples. Singapura, acabei de vir de Singapura. É a cidade considerada a cidade mais limpa do mundo. É uma câmera em cada esquina e se você fizer alguma coisa errada, você está multado na hora. Você entra no metrô, tem um monte de placa assim, você não pode beber água. Não pode beber água dentro do metrô. Se você beber água no metrô, você é multado. Então, são as pessoas que são boazinhas ou é o ambiente que controla e define o comportamento? É isso. Então, assim, o brasileiro, na minha opinião, em relação ao nível de controle que ele tem, ele é melhor do que a maior parte dos povos que eu conheço. Porque a sua chance de você ser multado andando dentro de Friburgo, por exemplo, é mínima. Sem dúvida. E o trânsito é razoavelmente educado, gentil e funcional. Então, assim, eu acho que a gente tem muito valor, muito valor. Maravilha. Roberto, você sabe como é que funciona aqui no nosso última pergunta, você olhando para a sua câmera, deixa uma mensagem para o telespectador do Estácio Entrevista. Uau, vamos lá. Então eu vou focar na galera mais jovem, que eu acho que é sempre onde deve vir o maior esforço. Trabalha, dedica, constrói, entenda que você precisa ter uma estratégia boa para a sua vida. A gente cresce acreditando que o esforço resolve tudo, não resolve. O que resolve é a estratégia, na minha opinião. Você pode olhar que todos os momentos que você se frustrou na sua vida, teve uma dose enorme de esforço de um lado e um resultado vazio, pífio do outro. Então, o que faltou entre esse esforço e esse resultado? Estratégia. Como eu sou um cara de estratégia e eu vejo o poder e o resultado da estratégia, eu vou te dizer, monta uma estratégia, para pensar sobre como é que você sai daqui e chega aqui. Se aqui é muito longe, estabelece um ponto intermediário. Como é que eu saio daqui e chego aqui? Em quanto tempo? Como é que eu chego aqui? Está longe ainda? Vem para outro ponto intermediário. Vai fazendo pontualmente, mas arruma uma estratégia, um caminho e vai com vontade. É isso.
Roberto, muito obrigado. A você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Marcos, hoje é o Marcos que está aqui, o Marconi está de folga. Marcão, obrigado aí pelo pilotar aqui a nossa área técnica. E a você de casa, muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Semana que vem estaremos aqui na TV Zoom com mais um Estácio Entrevista inédito. Até lá, pessoal.